Não fala, vai falar não. Risca o nome dele, risca o nome dele. Risca o nome dele aí. Risca. Verificando a presença de quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o vereador Ângelo para fazer a leitura da Bíblia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, munícipes que dão a honra da sua presença, a Rádio Biguaçu FM e os internautas, a todos meu boa noite. Não se turbe ao vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para que, onde eu estiver, estejai-vos vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Solicito o secretário que faça a leitura da ata. Ata da 34ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizado no dia 4/6/2013. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente solicitou à vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres a leitura da Bíblia. Solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Ângelo Ramos Vieira, José Braga Silveira, João Domingos Zimmermann e Wilson Norberto Alves. Terminado o horário das manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos. Projeto de lei número 26/2013 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na Lei Orçamentária Anual de 2013, discutido e aprovado por maioria dos presentes, em segunda votação, com os votos contrários dos vereadores João Domingos Zimmermann, Magali Eliane Pereira Prazeres, André Clementino da Silva e Ângelo Ramos Vieira. Projeto de lei número 08/2013 do Executivo, que autoriza a doação de uma motocicleta Dion 2010-2011, placa 3482, Renavan 311-392-733, para o Instituto Kairos e da outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade em segunda votação. Requerimento número 26/2013, que solicita à AGESAN a prorrogação do prazo de resolução número 19/2013, que isenta a cobrança da tarifa da água na região norte do município de Biguaçu, uma vez que até o presente momento não foi construída a estação de tratamento de água e não foi realizada nenhuma melhoria na rede de abastecimento. Discutido e aprovado com a mudança de autoria para todos os vereadores. No horário das explicações pessoais, usaram da palavra os vereadores Wilson Norberto Alves, Ângelo Ramos Vieira, João Domingos Zimmermann. Nada mais havendo, o senhor presidente anunciou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projetos de lei número 11, 12, 16, 19, 25 e 27 de 2013 do Poder Executivo em primeira votação. Projeto de lei número 39/2013 do Legislativo em primeira votação. Agradeceu a presença de todos, convocou-nos para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 8/6/2013, no caso dia 10/6, às 18 horas, dando por encerrada a presente sessão. Eu, Ednei Miller Coelho, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada
estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permanecem com os contratos se manifestam. Aprovado. Quero agradecer a presença do ministro do Ramo por sua visita. Sejam bem-vindos nesta noite. Solicito o secretário que leia o expediente. Poder Legislativo, projeto de lei número 48/2013. Autor, vereador Wilson Norberto Alves. Assunto, denomina Centro de Educação Infantil Municipal Cecília Alaide de Carvalho Rosa e da outras providências. Requerimento 27/2013. Assunto, solicitação para elaboração e viabilidade de projeto para a construção de uma passarela ou um túnel na entrada do bairro Venaval. Requerente todos os vereadores. Requerido presidente da Câmara. Indicação 547/2013. Assunto, manutenção e pavimentação da rua Nilo Pauli, localidade de Três Riachos. Requerente vereador Lédio Guerra. Vou botar o vereador aqui. Indicação 549/2013. Assunto, instalação de câmera de monitoramento na rua 13 de Maio, em frente à Escola de Educação Básica Professor Donato Alípio de Campos. Autor, vereador Lédio Guerra. Indicação 550/2013. Assunto, pavimentação com lajotas sobre a galeria da comunidade de Tijuquinhas. Autor, vereador André Clementino da Silva. Indicação 551/2013. Assunto, manutenção da pavimentação asfáltica da rua João Rosa, no bairro Praia João Rosa. Autor, vereador André Clementino da Silva. Indicação 552/2013. Assunto, limpeza e manutenção na Avenida Marcondes de Matos, bairro Centro. Autor, vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 553/2013. Assunto, colocação de lombada na rua Homero de Miranda Gomes, bairro Fundos. Autor, vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 554/2013. Assunto, manutenção na rua Maria Sem Zimmermann, Praia João Rosa. Autor, vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 555/2013. Assunto, instalação de faixas de pedestres no bairro Rio Caveira. Autor, vereador André Clementino da Silva. Indicação 556/2013. Assunto, pavimentação e drenagem na rua Oswaldo Alves Setúbal, no bairro Cachoeira. Autor, vereador Fernando Duarte. Indicação número 563/2013. Assunto, essa aqui. Tiro? Indicação 557/2013. Assunto, limpeza de vala e manutenção da rede de esgoto na rua Virgínio Seron, no bairro Bom Viver. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 558/2013. Assunto, calçamento da rua Virgílio Seron, no bairro Bom Viver. Autora, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 559/2013. Assunto, limpeza de terreno no final da rua Eurico Garbelotto, no bairro Jardim Carandaí. Autores, vereadora Magali Eliana Pereira Prazeres e vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 560/2013. Assunto, ponte para passagem de carro na rua Patrício Antônio Teixeira, no bairro Jardim Carandaí. Autores, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, vereador André Clementino da Silva, vereador João Domingos Zimmermann e vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 561/2013. Assunto, construção de uma academia ao ar livre na rua Pedro Veríssimo, no bairro Jardim Carandaí. Autores, vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, vereador André Clementino e vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 562/2013. Assunto, construção de uma área de lazer na rua Patrício Antônio Teixeira,
no bairro Jardim Carandaí. Autores: vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, vereador André Clementino da Silva e vereador João Domingos Zimmermann. Não havendo mais matéria inserida no expediente, passaremos às falações. Convido o nobre vereador Wilson Roberto Alves a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, querida vereadora, munícipe de suas presenças, de Iguaçu FM, queridos internautas, minha boa noite. Senhor presidente, no final das minhas manifestações, na semana passada, terça-feira, eu concedi ao vereador Nino para que ele procedesse à leitura das árvores que foram autorizadas a sua supressão do empreendimento da CB Empreendimentos Imobiliários Limitada. E também quais das árvores que também era declarada que era o crime ambiental. Eu queria pedir a Vossa Excelência que suspendesse o meu período dessa leitura disso aí, porque eu dei a palavra a ele naquele momento e ele não o fez. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que esses minutos, que são 13 itens, que fosse segurado o meu horário só para mim poder dizer uma relação que é de interesse de todos nós. Se assim a Vossa Excelência conceder, que se suspense eu vou ler. Pode ser, presidente? Então, as árvores que foram autorizadas do processo AU 009/2011, não do processo que foi comentado na imprensa, que foi aprovado em 90 dias. Esse processo está em tramitação, já se faz 2 anos. Então, a relação das árvores que foram autorizadas: Tapiá, 2 árvores, Tanheiro, 11 árvores, Aticum do Brejo, 5, Farinha Seca, 28, Abricol, Macaco, 2, Holandi, 39, Imbaúba, 1, Tucaneira, 1, Eucalipto, 1, Figueira da Folha Miúda, 13, Maria Mole, 3, Ingá do Brejo, 3, Caroba, 3, Mangueira, 1, Mangueira, Maricá, 1, Caporoca, 2, não identificado, 2, Canela Garuba, 3, Seca Lingueiro, 2, Imbiruçu, 4, e Leiteiro, 1, Sapomema, 1, Coqueiro, 346, Ipê Amarelo, 9, e Manicá de Porca, 9. Senhor presidente, quando se fala em 492 árvores, momento nenhum eu ouvi falar que seriam 346 coqueiros, que significa 70% da autorização que foi concedida a esse empreendimento. Mas também eu queria deixar registrado, e também vou passar as mãos do vereador Nino, como me comprometi na sessão anterior, que eu ia na Fundação do Meio Ambiente pegar os relatórios finais dos pareceres, de que momento nenhum não vi em lugar nenhum escrito dizer que 70% daquilo ali seriam coqueiros. Mas também queria deixar registrado nessa casa, daquilo que está correto, eu sou favorável, mas também se tiver alguma coisa errada, vereador Nino, Vossa Excelência pode fazer um requerimento e contar com esse vereador, que eu vou assinar com Vossa Excelência que estiver errado para apurar. Agora, quando se faz uma leitura de um requerimento, de um pronunciamento nessa casa, tem que ter fundamento, ter documentos. Também, senhor presidente, eu quero ler a última página da empresa que deu o parecer técnico, que ela dizia o seguinte: com a medida compensatória, formamos a disponibilidade de 10 mudas de árvores nativas para cada exemplar nativo de porte arbóreo suprido, as quais serão plantadas móveis após as execuções
da estrutura física. Caso haja excedente, esse será doado à Prefeitura de Biguaçu. Então, no momento, será supressão de 492, de imediato serão pagos uma por uma 492, e após a implantação, mais 9 por cada uma que for podada, inclusive dos coqueiros, que ninguém bota na mídia. Então, eu queria passar a mão do vereador Nino essa documentação, e que se a Vossa Excelência ver alguma coisa que realmente é indício, pode fazer o requerimento que eu assino com Vossa Excelência. Vereador, por favor, entrega lá para o vereador Nino. Obrigado. E também ele citou de que existia a lei 2531/2007. Eu não tinha certeza, mas eu já tinha, lá na época eu não era vereador dessa casa, mas convivia quase que diariamente com o vereador Demim, quando vereador, Vossa Excelência era o presidente dessa casa. Foi entrado com um projeto-lei do vereador Demim em 2005, essa lei 2531/2007, ela entrou nessa casa em 2005, ela ficou 2 anos em discussão, tendo em vista da inconstitucionalidade da lei. E eu tinha uma leve lembrança, que na época o doutor André tinha questionado, e inclusive a administração, o executivo também não via que essa lei era constitucional. E realmente eu tinha razão daquilo que eu digo. Essa lei ela foi, pelo Tribunal de Justiça, julgada inconstitucional. E inclusive o município agora, Vossa Excelência, por lá no site, que o município está pagando hoje honorários que na época da administração em 2007, que entrou com essa lei, que o juízo chamou em 2008, que a prefeitura se pronunciasse através do procurador, vereador Braz, e ele se acalou-se. Então, teve que se nomear, e foi o Márcio Vicari, né, que era o representante da OAB, da instituição de vocês, e ele representou o município agora vai ter que pagar, infelizmente, 5 mil reais de honorários, coisa que fosse um profissional do município de Biguaçu, qualquer outro seria R$1.000. Também queria passar por vereador nessa lei, aonde essa lei ela foi julgada inconstitucional, transitada e julgada. Senhor presidente, mais um minuto por gentileza. Vereadora Magali, faz favor de passar para o vereador Nino. E também, quando ele diz que através da lei 2531/2007 que teria que passar para essa casa e pelo Condema, quero dizer também a todos de que quando se faz um empreendimento da envergadura desse que está sendo em Biguaçu, como tem o Deltaville, que já está na sua fase de andamento, eu sei que a nossa obrigação, vereador, é de lá realmente apurar, verificar, fiscalizar. Mas nós temos um advogado que passa, além desse que nós já temos, o Juliano, que é o nosso procurador, nós temos também o Poder Executivo lá, o doutor Daniel, que faz um grande trabalho, inclusive os dois. Nós temos o Ministério Público, vereador Nino, que fui também ao cartório do registro de imóveis para saber qual era os procedimentos da minha preocupação levantada pelo vereador Nino. Viu, vereador Nino? Para a gente ter um pouco mais de segurança, e talvez daquilo dos empreendimentos, como foi. Eu achei que essa lei era uma excelente lei na época, que deveria passar, porque não tinha meio ambiente, não tinha Fundação do Meio Ambiente em Biguaçu, e na época era Fátima. Eu acho que na época até a lei ela foi um pouco meio infeliz na sua redação, mas que ela deveria passar por essa casa, sim. Mas tinha ali de Codema, que teria que, quem tem que reger e regulamentar o Codema é o Executivo, não o Legislativo, por isso ela foi se tornada inconstitucional. Mas eu achei na época até que era uma excelente lei. E hoje, para a segurança nossa, ou para até para a gente possa resguardar os nossos direitos ou as nossas preocupações, todo ou qualquer empreendimento do município de Biguaçu, desde que seja aprovado, é obrigatoriamente também, então parecer, senhor presidente, que eu vou deixar na nossa secretaria, para o vereador quiser, qualquer vereador quiser tirar uma cópia, inclusive para deixar para Vossa Excelência, é obrigatoriamente passar pelo Ministério, pelo crivo do Ministério Público de Biguaçu. Então está os pareceres aqui, que muito bem feita pelo nosso tabelionato, no cartório do Registro Imóvel de Biguaçu, tabelionato, o Registro Imóvel de Biguaçu, que achou dúvida e o Ministério Público respondeu. Tá? Então vou deixar aqui também para
qualquer um quiser consultar também passa a mão. Senhor Presidente, só queria deixar registrado, quando a gente fala nessa tribuna, tem que ter um pouco de cuidado e realmente ver e ler todas as leis até o seu final. Não adianta só ler primeiro e o segundo artigo, tem que ver os fechamentos. Muito obrigado. Conceda a palavra ao novo vereador José Braz da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, prezados munícipes que nos visitam, nos assistem, nossos servidores também, nossa saudação. Quero cumprimentar também os internautas que nos acompanham via internet, assim como os ouvintes da Rádio Biguaçu FM. Eu inicialmente gostaria de solicitar o encaminhamento de ofício de cumprimentos ao BAC pela conquista de ontem, né? Um jogo duro, um jogo difícil, mas uma conquista importante para a nossa cidade no esporte. Foi realmente interessante. Quero também parabenizar o vereador Ângelo e o vereador Patê pela organização do evento de sábado esportivo entre a Câmara de Biguaçu e a Câmara de Florianópolis. Voltei reestreiei no futebol, né? Embora meio indignado com o meu treinador, porque ele me tirou da minha posição original, que é centroavante, e botou de lateral, só porque o Albenei estava presente e foi o maior artilheiro do Figueirense. Eu fiquei chateado, mas tudo bem. Agora eu posso desistir do futebol dizendo que fiquei chateado com o meu treinador, que me preteriu em relação ao Albenei, né? Nosso grande artilheiro. Aí eu vou ficar folgado pro resto da vida. Mas brincadeiras à parte, Ângelo, eu quero te parabenizar pela iniciativa, dizer que você é bastante ligado ao esporte. Tem outros vereadores, né? Quase todos aqui, né? O Marconi também fez o inacreditável lá, em duas ocasiões na mesma partida. E o vereador Fernando faz um gol espetacular lá de fora. Então, o Patê com as defesas realmente milagrosas. Então, tudo isso aí são registros importantes, né? O Jair conseguiu jogar 15 minutos ainda, tudo igual. Enfim, foi uma brincadeira muito sadia, muito legal, muito interessante, que eu acho que a Câmara é importante fazer isso. Isso também faz parte, né? Promove o município, né? Vai ter o intercâmbio com a Câmara de Florianópolis, tudo isso é muito importante. Mas os minutos que me restam eu quero trazer a discussão, porque logo logo virá esta casa, com certeza, o novo plano diretor da cidade para a gente fazer as adaptações que necessitam. E a gente às vezes percebe a coisa mais diretamente, assim, algumas necessidades de alteração do plano diretor, quando há um caso prático. Eu estou vivenciando uma situação de um munícipe que está construindo uma casa de 60 e poucos metros quadrados, num terreno, onde ao lado passa uma servidão de 3 metros que dá acesso a uma única casa que tem nos fundos. Uma servidão que dá acesso a uma pessoa da própria família, que tem a casa nos fundos. E pelo que se diz lá no planejamento, o cidadão vai ter que recuar 4 metros para esta servidão, e não 1,5 metro. Para uma residência unifamiliar, dentro de um terreno de família, numa servidão que dá acesso a uma única casa, existe o recuo de 4 metros. Inviabiliza, a pessoa não tem condições de construir no restante do terreno. Em compensação, um prédio de 12 andares, sem nenhum recuo, é autorizado no centro da cidade. Então, são contradições que eu não estou culpando ninguém, né? É apenas trago o assunto à discussão para que os colegas percebam quão necessário está sendo a revisão do nosso plano diretor. Então, a hora que essa matéria aparecer aqui nesta casa, nós temos que analisar essas situações, mas nesse caso específico eu acredito que é até uma questão de bom senso, e eu vou tentar ver se ajudo a resolver de forma administrativa. Já pedi ao meu assessor para
me auxiliar na busca do que precisa de documentação, porque aí é uma questão de bom senso, né? É uma questão de bom senso. Não é nem de... não é burlar a lei, é uma questão de bom senso. Bom, o que tinha para hoje era isso. Um abraço a todos e boa noite. Concedo a palavra ao vereador Ednei Miller. Senhor presidente, senhora vereadora, amigos vereadores, os internautas, os ouvintes da Biguaçu FM, a todos aqui presentes, meu muito obrigado. Senhor presidente, eu tenho algumas indicações, só queria defender rapidinho aqui, né? Tem 2 da semana passada e 3 de hoje. Uma é o... sobre aquele pedaço da rua Domingos Coelho, ali do antigo posto do Luizão. Ali tá, com essa mudança que a autopista fez na marginal, ficou também complicado aquele pedacinho ali. E aquele pedaço ainda se encontra em mão dupla, né? Eu estou pedindo aqui, a pedido de vários moradores, que a Secretaria de Transporte torne só aquele pedaço ali em mão única, sentido marginal, Clóvis Rodolfo. Acho que vai ajudar aí, porque às vezes ainda tem, além de ser mão dupla, ainda tem carro estacionado na direita, então está causando fila ali, já deu acidente, tudo, né? Então o pessoal pediu para ver se é viável essa mudança. Também aqui tem uns tachões aqui na rua, no final da rua Hélio Schmidt, ali bem na saída dos prédios ali perto dos Gêmeos. E segundo os moradores aqui que moram no prédio, também esses tachões, quando passam os caminhões pesados, eles fazem um impacto muito forte, está até rachando algumas paredes do prédio. Então estão pedindo para tirar aqueles tachões e de repente botar uma lombada, uma coisa mais suave ali, já é uma parada obrigatória mesmo, é bem no final da rua. Logo em seguida já vem a rua Major Livramento, né? Também tem aqui, estou pedindo hoje, caminhando de manhã pela Avenida Marcondes de Matos, também eu vi que a avenida, apesar de estar em obra, mas a sujeira está muito ali, muita areia, os caminhões, lixo, o pessoal também muito mal educado, às vezes joga o lixo ali, já está se tornando, às vezes, se não abrir o olho, vai se tornar um futuro lixão ali daqui a pouco. Então, pedi apenas para manutenção, tirar a areia e varrer ali, deixar a avenida mais limpa. Também estou pedindo uma lombada na rua Homero de Miranda Gomes, entre a rua Lúcio Sabina e a rua João Paulo I, lá no bairro Fundos, também foi um pedido da comunidade lá. Tem veículo lá passando a 100 por hora lá. E a última também é na rua, aquela rua ao lado da igreja da Praia João Rosa, representa a rua Maria Sem Zimmermann. É uma rua que foi calçada recentemente e já existe algumas lajotas soltas, então o pessoal está pedindo para fazer uma manutenção nas lajotas. Na semana passada a gente teve também o dia do meio ambiente, né? Queria parabenizar o pessoal da Câmara Mirim, seu presidente, que fez um belo trabalho ali, juntamente com a Polícia Ambiental e vários órgãos ali, né? E conseguiram arrecadar várias doações de agasalhos, cobertores, realmente passaram um dia ali, fizeram um trabalho muito bom, então parabéns à coordenação, à massa e também todos os vereadores mirins. Ontem eu tive também lá na festa do Bom Viver, lá estava também o vereador André, tive o prazer de comer uma costela com o vereador Wilson, paga pelo vereador Wilson, claro, né? Estava muito bom, né, vereador? Estava realmente uma festa simples, mas bem organizada, né? Estavam de parabéns, a primeira vez que eu fui numa festa lá, estavam de parabéns lá o pessoal da igreja e em breve, se Deus quiser, aquela igreja vai estar pronta para a gente fazer uma grande festa. Também no sábado aconteceu o jantar do Palmeiras, eu não pude ir, mas isso estava muito bom. Queria também deixar, como o Braz já falou, o jogo do BAC ontem, né, foi bicampeão da Copa Interligas, então já tinha falado semana passada, já tinha garantido a vaga no estadual e mais uma vez o BAC nos pênaltis, né, conseguiu ser campeão, na primeira vez também foi nos pênaltis. Isso prova que Biguaçu sempre foi um grande celeiro de goleiros, né, vereador? Isso já... Modesta parte, também fiz parte dessa história. Também... falando também do nosso jogo de sábado ali, né? Realmente foi uma grande festa, né, vereador? Acho que quem não foi perdeu, estava muito bom. O pessoal de Florianópolis também, um pessoal muito legal. Deu para conhecer vários vereadores de lá, assessores, secretários. Então já está marcado, né, para a gente ir lá agora, acho que vai ser em começo de agosto, né? Então estava muito bom. Todos que participaram colaboraram. O vereador André também fez um gol, né? Muito bonito. E o vereador Braz reclamou da sua escalação na lateral, mas foi esquema de jogo, né, vereador? A gente tinha estudado o último jogo do time deles e a gente viu que a lateral direita, a ponta esquerda deles era o forte, então a gente botou o Braz lá com mais experiência para
segurar. Mas aí ganhamos de 6-0, fácil, né? No final eles foram embora meio de cabeça baixa, mas vamos ver. Eles dizem que vão preparar uma surpresa para nós lá. Então, vereador, e também para terminar do meu requerimento que eu acabei de ler agora há pouco, né? Sobre, eu tinha falado na semana passada também, da passarela no Venaval ali, ou um túnel, né? Então, acho que como eles falaram lá em Joinville, o pontapé inicial é esse, se for isso, né? Se vai sair ou não vai, é mais uma briga que nós vamos travar, mas eu acho que está dado o pontapé inicial e depois também já estou organizando um abaixo-assinado da comunidade também, para depois anexar junto, né? E vamos mandar para lá para ver o que vai dar. Então era isso para hoje, uma boa noite a todos. Você dá a palavra ao novo vereador Ney Cláudio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, peço escusas por estar um pouco afônico, estive um pouco doente, até peço desculpa por não ter participado da reunião de hoje à tarde, mas eu era obrigado a fazer esse registro de hoje. Gostaria de cumprimentar o novo presidente, os novos vereadores, a vereadora Magali, cumprimentar o nosso amigo Januário, um parceiro. Eu estendo meus cumprimentos a todos os moradores de Cachoeiras e ao senhor Otwin Duerne, da Cavalgada do Gaiteiro, em que participaram mais de 300 cavaleiros. Então, foi maravilhoso, foi um evento. Então, presidente, mas o que me trouxe aqui, presidente, eu fui chamado final de semana numa reunião em Cachoeiras e alguns munícipes estão um pouco tristes e disseram o seguinte: quando está próximo da política, aparecem todos os vereadores pedindo voto, depois desaparece, e agora querem retirar a nossa Casa do Povo daqui. Cachoeiras é o norte do município, todo mundo sabe, um local carente, não tem entrega de correio, não tem cartão, não tem luz, água, então é um local muito carente. E eles me pediram que viesse até a tribuna solicitar ao senhor presidente e aos novos vereadores que nós pudéssemos fazer um requerimento encaminhando ao executivo solicitando o não fechamento da Casa do Povo, porque é o único local que eles têm para receber tudo para o bairro. Então, a Casa do Povo hoje é carente, vai ter curso lá agora também, e o fechamento daquela casa é muito triste, porque a população não tem para onde ir. Se tiver que pegar correspondência, tem que se locomover até o Correio, no centro de Biguaçu. Então, como vai ficar aquela comunidade sem a Casa do Povo? Conversei também com o nobre vereador André, concorda, André? E o nobre vereador me fez uma colocação. Me permita uma parte, vereador? Perfeitamente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse assunto à tribuna. Conta com o meu apoio desde já e eu acho que para ficar melhor ainda, para a comunidade de Cachoeiras, Januário que está aqui presente, alguns moradores, da mesma forma, estendo cumprimento a todos os vereadores de Cachoeiras, é que uma parte da Casa do Povo que tem nos fundos do terreno, que seja também deixado aquele espaço para o grupo da terceira idade, que hoje o grupo da terceira idade está numa casa emprestada, foi vendida essa casa, eles acredito que já foi até entregue essa casa para o proprietário. Né?